Bom, pessoal, encerrando o assunto sobre direito empresarial, na aula 30, a gente vai ver o seguinte, que ele traz, né, a ideia de discussão, inicialmente, sobre as pessoas jurídicas. Olha só, ele começa inicialmente dizendo o seguinte: pessoas jurídicas são entidades a que a lei empresta personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações. Tá? Então, as pessoas físicas, nós somos sujeitos de direitos e obrigações. A pessoa jurídica, ela não existe, né, na verdade. Ou existe, contanto que seja uma ficção, contanto que seja um mecanismo, contanto que seja uma técnica jurídica para que ela assuma as obrigações, né? E seja também sujeito de direito, né? Então, alguns autores eles tratam dessa discussão. Existe uma ficção, teorias da ficção, ficção legal, né? O Savigny ele vem dizer que não existe pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, na verdade, não assume personalidade jurídica, né? Uma ficção doutrinária vai dizer que essa criação é uma criação dos juristas, ó. Os juristas é que criam essa história de, né, pessoa jurídica. Só que existem muitas críticas em relação a essa teoria, porque se a empresa, a personalidade jurídica ou a pessoa jurídica não existe, é ficção, as suas ações também são ficção. Então, há uma crítica em relação a esse tipo de conceito. Existe a teoria da equiparação, né, do Brins, que ele entende que é o seguinte: o patrimônio da pessoa jurídica se equipara no seu tratamento jurídico às pessoas naturais. Então, a crítica em relação a esse fato, essa história, esse conceito, é você confundir pessoas com coisas, né? Então, também tem crítica em relação a isso. Teoria da realidade orgânica, né, de Gierke. Pessoas jurídicas têm existência e vontade próprias, distintas das de seus membros, assim como as pessoas naturais. Então, a crítica é que o fenômeno volitivo, esse fenômeno dessa vontade de decisões, é peculiar do ser humano. Então, como pode ser, como você pode trazer para uma empresa, por exemplo, né? Um ente coletivo, né? Então, como é que você vai trazer essa vontade, né? Essa questão orgânica, né? Que é uma característica do ser humano. E existe ainda a teoria da realidade técnica, né? Seus adeptos, e Eren também está aqui no meio, entendem que a pessoa jurídica é real, mas dentro da realidade técnica. Ou seja, é diferente das pessoas naturais. A personificação dos grupos sociais, ó, destes grupos sociais, é de ordem técnica. É o meio pelo qual o direito encontra para atribuir a existência de grupos capazes. Então, é essa teoria aqui, ó, a teoria da realidade técnica, que é adotada no Brasil. O Código Civil, no seu artigo 45, ele adota essa teoria. Tá? Bom, de qualquer forma, a gente está tentando falar sobre a atividade empresarial, a atividade empresária. Né? Então, existem alguns requisitos para a constituição dessa pessoa jurídica. Existe a vontade humana e há algumas condições legais, como, por exemplo, ato constitutivo, estatuto, contrato social, escritura pública. Então, dependendo da pessoa jurídica, isso muda, né? Isso vai mudando. Muito bem. Vem trazendo algumas observações que eu quero que vocês leiam com calma depois. O ato constitutivo, né? Esse material, professor Josenildo, é muito atual, tá?
Eu quero que vocês deem uma olhada, que vocês aprofundem, principalmente aquelas pessoas que têm interesse no assunto, né? Possivelmente fazer uma monografia, um artigo, né, sobre o assunto. E ele vem falando, e vem aprofundando, ó. E ele vem classificando, pessoal. Aí ele classifica. Aí, nessa classificação, ele diz a pessoa jurídica nacional, estrangeira, ele traz outra classificação sobre a estrutura interna, tá? Aí ele vem trazendo, ó, a sociedade simples, né? Tipo de empresas aqui, ó, associações, né? Aí as sociedades simples, as sociedades empresárias, e assim sucessivamente. Eu não vou aprofundar as fundações, né? E a sua composição. Por exemplo, uma fundação, como é que se compõe, né? Quais são as finalidades da fundação? Ele vem falando de uma por uma, tá? Fase da formação, né? Modificação de estatutos, observações importantes, fundação, continua com a história da fundação. Existem outros casos, ele vem trazendo outros exemplos, ó. Pessoas do direito privado, corporações, associações, sociedades simples, sociedades empresárias. Então ele vem falando todas elas. Como é que compõe, como é seu estabelecimento, a história de seus regramentos, como é que você precisa, quais são os seus requisitos, né, para registro e tudo mais. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é sobre desconsideração. Desconsideração. E eu também não vou aprofundar assim, slide por slide, mas eu quero mostrar para vocês que existe uma preocupação com a história do patrimônio. Muitas vezes acontecem situações em que, por exemplo, você tem um patrimônio e você colocou todo o seu patrimônio na empresa. Né? Você quer virar empresário ou uma atividade empresária e você colocou todo o seu patrimônio na empresa. Muitas vezes acontecem algumas situações, e a gente sabe disso, como fraudes, como roubo, em que os trabalhadores eles ficam desamparados. A empresa fecha e fica totalmente desamparado, né? Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes, em alguns casos, né, existe uma forma de burlar. Você quebra a empresa não tem condições de pagar, por exemplo, os funcionários, os direitos dos funcionários, mas a família daquele empresário ficou rica, né? Então é como se você estivesse roubando a empresa, tirando dinheiro da empresa e passando para outras pessoas, né? Ou mandando dinheiro para outros lugares. Então você acaba, o empresário acaba ficando rico, ele ou os familiares, e a empresa quebrada. Então, como nós vimos agora há pouco, existe a personalidade física e a personalidade jurídica. Então, se eu sou o dono da empresa, existem duas pessoas, a pessoa física e a pessoa empresária, ou a empresa. Então, para que haja proteção, em algumas situações, tá, existe uma coisa chamada despersonalização jurídica. Né? E essa despersonalização, ela vai buscar atingir, por exemplo, quando isso acontece, tenta atingir o patrimônio da pessoa física. Né? A ideia é tirar essa personalidade e atingir o patrimônio, porque muitas vezes o patrimônio que era da empresa está com a pessoa física e não com a pessoa jurídica. Né? Então, ocorre esse fato, né? E isso acontece muito aqui no Brasil e em todo o mundo. Né? Alguns exemplos sobre essa história é abuso de direito, ó, excesso de poder, infração legal, fato ilícito ou ato ilícito, violação dos estatutos do contrato social. Então, nessas situações, pessoal, o direito brasileiro e o direito empresarial, ele se preocupa com isso. Muitas vezes, quando a empresa quebra, os direitos, por exemplo, dos trabalhadores, os direitos, por exemplo, da prefeitura, os direitos da questão do meio ambiente, os direitos sociais, a função social daquela propriedade, ela não consegue reaver, ela não consegue ser respondida, né? Porque esse dinheiro foi desviado, né? Dando aqui só um exemplo, ok?
Então, despersonalizar a pessoa jurídica é para tentar atingir a pessoa física, porque muitas vezes o dinheiro está todo lá. E esse conceito, ele está, dessa personalização, os requisitos, tanto no Código Civil, como no Código de Defesa do Consumidor. Então, existem requisitos tanto lá no Código Civil, como aqui no Código do Consumidor. Tá? Bom, vocês vão olhar, vocês vão dar uma olhada com calma, porque é extenso, né? Só esse aqui são 52 slides. Quem tiver vontade de aprofundar, dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Eu não sou especialista em direito comercial, né? Não é a minha seara, mas a gente se aprofunda junto, eu dou uma olhada. As perguntas que vocês possivelmente fizerem, eu posso dar uma estudada e a gente discutir, tá ok? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é sobre outro assunto, né? Por exemplo, eu quero que vocês vejam, eu vou mandar para vocês aqui a história dos casos concretos, né? Na verdade, a ideia é de que você perceba como é que isso é aplicado, como é que o direito empresarial é aplicado. Então, vocês já tiveram uma gama de informações sobre direito. Então, alguns de vocês, eu sei que isso acontece, fica se perguntando, mas para que eu preciso estudar isso? Mas para que tem essa disciplina? Eu, especialmente, eu assim, gosto de trabalhar com muitas informações, né? Então eu trago um gama de informações para vocês. Eu não faço de forma muito superficial. A ideia é aprofundar e relacionar com a vida do economista, a vida do cidadão. Então, como é que eu entendo isso? Então eu trago para vocês, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas não vou falar sobre todos, porque eu vou passar para vocês, eu quero que vocês vejam, que vocês leiam, como é que esse direito empresarial é aplicado. Sim, aonde é que eu vou aplicar isso? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Caso concreto. 2 artistas plásticos decidem abrir uma galeria de arte para expor e comercializar suas obras. Para tanto, pretendem alugar um imóvel e contratar 5 colaboradores que trabalharão no regime de CLT. Diante da situação hipotética e considerando seus estudos sobre a teoria da empresa, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pergunta-se se esta atividade pode ser considerada como atividade empresarial. Olha só. Então, aqueles conceitos que nós vimos, aí ele vem dizendo, ó, no caso, a atividade desenvolvida é de artista plástico, não é considerada empresária. Nós vimos, se vocês reverem a aula, vocês vão ver que é uma profissão de natureza artística. Outro exemplo, um dos sócios de certa sociedade em comum ajuizou a ação de execução contra filarmônica de instrumentos musicais, em razão de inadimplemento de várias obrigações. No processo, o exequente constatou a confusão patrimonial. Confusão patrimonial. É uma situação, né, que a empresa passa. Confusão patrimonial. Entre os bens da pessoa jurídica, devedora e seus sócios. Razão pela qual pretende requerer, né, em juízo a desconsideração da personalidade jurídica, que a gente falou agora há pouco, ó, da filarmônica. Em decorrência do fato, existe a razão apontada, é suficiente para provocar a desconsideração da personalidade jurídica? Aí a resposta é afirmativa, porque no artigo 50 do Código Civil diz que, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, tá? Então, pode o juiz decidir a requerente da parte ou ao Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo. Né? Então, são exemplos, pessoal, de que como é que isso se resolve, qual é como é que são essas decisões, né? Então, cada uma delas vem trazendo um exemplo prático, como é que você aplica o direito empresarial. Então, são vários exemplos. Por exemplo, esse último aqui, só para a gente fechar. João Carlos, Guilherme e Marco Aurélio são sócios, tá? A sociedade empresária regularmente constituída no Código Civil. Cada sócio detém 1/3 do capital e a administração social compete exclusivamente a Marco Aurélio, João Carlos e Guilherme.
Descobriram que Marco Aurélio desviou uma quantidade do patrimônio em proveito próprio e desejam responsabilizar civilmente pelo ocorrido. O contrato social prevê a aplicação subsidiária das normas relativas à sociedade, às sociedades anônimas, e é omisso quanto à forma de deliberação dos sócios e quanto à responsabilização dos administradores. Na qualidade de advogado, e aí seria o advogado respondendo a ele, né? De João, Carlos e Guilherme, qual seria a sua orientação? Responsabilização de Marco Aurélio depende de prévia deliberação. Então, quem tem que decidir sobre como é que vai ser a questão de Marcos vai ser uma assembleia, deliberação de assembleia de sócios. Tá? Quem é que diz isso? O Código Civil está dizendo lá. Tá? Então, é assim que é a aplicação do direito empresarial. É dessa forma que se aplica. Tá? Eu quero que quem tiver curiosidade dê uma olhada, vejam um por um, e aí vocês vão ver de forma prática como é que isso funciona. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.